Com o fecho da história de Nathan Drake em Uncharted e com o regresso de Lara Croft a tardar, o anúncio de um jogo do Indiana Jones foi bem recebido pelos gamers que há muito tempo queriam ver o professor e arqueólogo americano num videojogo. E felizmente, o jogo entrega uma enorme qualidade em todos os aspectos. Antes de aprofundar a análise a este novo título publicado pela Bethesda e desenvolvido pela Machine Games, não te esqueças de dar o like aí ao vídeo e subscrever ao canal caso ainda não te encontres subscrito. Carrega também no sino, por forma a poderes receber uma notificação sempre que eu disponibilizo um novo vídeo. Comenta também o que achaste do jogo ou se estás curioso para o jogar. O professor Indiana Jones estreia-se em grande no universo dos jogos AAA. Apesar da perspectiva em primeira pessoa poder desmotivar alguns jogadores a experimentarem o título, esta escolha pode ter sido pensada para o diferenciar de franquias como Uncharted e Tomb Raider. No entanto, considero que a boa moda de jogos da Bethesda também poderia ter sido adicionada à escolha para o gamer alternar para uma visão em terceira pessoa. O jogo ganharia imenso caso fosse jogado nessa perspectiva. Como indiquei anteriormente, o jogo entrega uma enorme qualidade em todos os aspectos e agora iremos analisá-los. Caso sejas fã dos primeiros filmes da saga, Indiana Jones e o Grande Círculo é uma adição perfeita a esses títulos. Curiosamente, há momentos que mostram o que aconteceu em Indiana e a relação com o seu pai, em claras alusões aos salteadores da Arca Perdida e a Grande Cruzada. E à semelhança com esses dois filmes, o Grande Círculo aborda algo muito importante na cultura judaico-cristã ao abordar temas do Antigo Testamento como os Nefilim. Adicionalmente, e tal como nos filmes, o humor é muito semelhante ao que nos foi apresentado pelo cineasta Steven Spielberg, com piadas diretas e até serem inseridas em momentos de combate. I did, and I believe the stone is in Wat Mahatat. What? Mahatat, correct. A história de O Grande Círculo era aquelas que podemos ir ao YouTube, abrir um vídeo apenas com a história do jogo e assistir como se de um filme se tratasse, sendo que é tão bem escrita e em muitos momentos surpreendente. O elenco do jogo é composto por alguns pesos pesados. O maior é certamente Troy Baker, um ícone da indústria gaming famoso pelos seus papéis em The Last of Us e Death Stranding. A voz de Troy assenta perfeitamente na personagem imortalizada por Harrison Ford. Sinceramente, acho que é a minha prestação favorita do voice actor, uma vez que ele se conjuga perfeitamente nesta encarnação. Também contamos com o falecido Tony Todd como gigante com uma presença impressionante. A atriz italiana Alessandra Mastronardi é sublime como Gina, onde a boa moda da saga nos entrega uma personagem muito sagaz, perspicaz e com um espírito lutador. Mas o destaque acho que vai mesmo para o vilão Emmerich Voss, o arqueólogo nazi interpretado pelo ator greco-alemão Marius Gravilis. A sua interpretação é, em falta de melhor termo, fenomenal. Os devaneios verbais, alternando entre o alemão, o inglês e o italiano, bem como a sua capacidade de dar forma às expressões verbais da personagem, de forma que só nos apetece esmurrá-la, mostra bem o quanto o seu trabalho é de uma qualidade impressionante. Indiana Jones e o Grande Círculo entregam aos jogadores 6 mapas. Felizmente, a Machine Games dividiu-os de forma igual em mapas mais focados para a sua exploração, como simplesmente mais lineares. Isto confere ao jogo um ritmo que permite ao jogador não se aborrecer e notar uma abordagem mais direta por parte dos criadores, o que faz com que fiquemos mais envolvidos na história e na ação. Se a cidade do Vaticano, com todas as pessoas que por lá andam, bem como espetaculares edifícios, nos dão vontade de explorar, tal como acontece na zona de Gizé, locais como o Tóquio e o Nepal são muito mais diretos, não dando muito espaço para a exploração. O jogo pede para ser desenrolado e quando damos por nós estamos no meio de uma ação frenética onde Indiana e Gina tentam retomar o passo e perceber o que se passa. Aliado à exploração, bem como ao desenrolar da história, os mapas fornecem-nos bastante puzzles, não fosse este um jogo com arqueólogos. Embora à primeira vista possam parecer desafiantes, são muitas vezes simples. A transversalidade dos locais é bastante intuitiva e às vezes um simples engano na direção até nos pode levar a encontrar algum local escondido com um artefacto ou até um puzzle para resolvermos. A nível gráfico e de som, Indiana Jones e o Grande Círculo está muito bem conseguido. O sound design deixa-nos perceber tudo o que se passa ao nosso redor, tanto seja uma cascata ao fundo ou ouvir os passos dos inimigos a aproximarem-se na nossa posição. O detalhe do som dá-nos uma enorme imersão do mundo. Graficamente não há o que apontar. A nível de luminosidade, do que vemos bem como a luta contra a tinta amarela que aponta os locais onde podemos trepar ou nos segurar, a equipa adotou uma alternativa que se mistura com o ambiente, tornando-a orgânica. É um jogo muito bonito visualmente, onde a variação dos mapas, indo desde o colorido Vaticano para um ambiente muito mais monotónico em Gizé ou Nepal, a equipa entrega a variedade que os locais merecem. A nível de gameplay, a natureza da primeira pessoa no jogo torna-o mais imersivo, mas às vezes pode ser lento a processar o que queremos utilizar. É normal querermos usar um item e devido à lentidão da personagem, usarmos um que não queremos.
Em momentos em que Indiana faz uso do seu chicote para atravessar secções do mapa ou atrapar paredes, o jogo transforma-se na terceira pessoa, o que deixa ao jogador a sensação de que esta perspectiva poderia ter sido abordada. Na sua generalidade, o gameplay do jogo é muito intuitivo e fornece aos jogadores as informações necessárias para, por exemplo, fazer um ataque silencioso com bastante frequência sem ser detectado. No entanto, também é possível fazer o oposto, simplesmente pegar numa arma e espalhar o caos. Mas esta é uma abordagem que cria muito mais riscos, uma vez que os NPCs dão uma boa quantidade de dano. Indiana Jones e o Grande Círculo entregam aos jogadores uma experiência muito sólida ao nível de gameplay, com a sua instintividade, habilidades e entrega. A banda sonora é certamente composta por um fã do lendário John Williams. Embora mantenha uma familiaridade para os fãs mais antigos da saga, ela também tem a sua própria identidade e torna-se até por si mesma uma personagem do jogo. Concluindo, este título é uma fantástica experiência tanto para curiosos sobre a personagem como para os fãs mais antigos. É, por assim dizer, uma carta de amor aos fãs e ao universo criado por George Lucas e Steven Spielberg, com mapas diversificados e bonitos, puzzles interessantes, carregados de ação, performances fantásticas do elenco e com uma história de topo. Indiana Jones e o Grande Círculo é sem dúvida um jogo obrigatório e esperemos que um dia possamos ter acesso a um modo na terceira pessoa.